Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pelo Olhar de Carolina. Eu sou a Vitória. Eu sou a Yasmin. E nós estamos aqui com um convidado muito especial. Você pode se apresentar, por favor? Olá, ouvintes do podcast Pelo Olhar de Carolina. Meu nome é Rogério Duarte, eu tenho 48 anos, atualmente sou editor na editora Edra e sou secretário-geral da União Brasileira de Escritores. Muito legal. A gente ficou sabendo que antes de você entrar para esse mundo da edição, você era professor. Você pode nos dizer um pouco o que aconteceu para você fazer essa mudança? Posso. Bom, primeiro, acho que para entender um pouco essa mudança, acho que foi uma mudança tanto na carreira profissional, mas também na minha vida, interferiu muito na minha vida pessoal. Acho que é importante saber um pouco por que eu fui para a sala de aula. Então, quando eu queria ser professor desde garoto, desde o ensino médio, acho que até antes, e gostava muito de literatura e de escrever. E aí achava, e de uma certa maneira, acho que isso estava certo, que o único caminho profissional que eu tinha para trabalhar com livro, literatura, poesia, romance, conto o tempo todo, era sendo professor. Então a ideia era, quando eu fui ser professor, eu queria ficar perto da literatura o tempo todo. A ideia era essa. E assim foi. E fui muito feliz sendo professor. Toda vez que alguém me pergunta isso, que vocês me perguntaram, as pessoas esperam que eu diga: eu não quero mais estar na sala de aula, eu não aguento mais. Não é verdade. Eu fui professor por 28 anos, mas comecei a ficar cansado. Cansado fisicamente, eu quero dizer. E tem uma coisa que eu sempre fiz ao longo da minha carreira, que foi, além de dar aula, eu sabia que se eu só desse aula, eu não ia, aquilo ia me complicar um pouco, porque durante um período eu dava 40 aulas por semana, 50 aulas por semana, e isso realmente não foi saudável para mim. Então aí eu percebi que aquilo não tinha sido saudável, eu falei, não, então eu vou ser professor e mais alguma coisa. Então eu era professor e trabalhei com produção musical, eu era professor e aí depois eu fui fazer a carreira acadêmica, eu fiz mestrado, fiz o doutorado, fiz o pós-doutorado. Então eu sempre equilibrei a sala de aula com uma outra atividade. Depois dos 40 anos, eu fui achando que a sala de aula estava me exigindo muito fisicamente. Então eu sempre digo para todo mundo, adorei dar aula durante 28, quase 30 anos, foi ótimo. De vez em quando me chamam para dar um curso curto, alguma coisa assim, dá um módulo de 3 semanas, 4 semanas, isso eu gosto. Palestra, eu gosto. Eu ainda gosto muito da sala de aula, do contato com os alunos, do contato com a juventude. Por isso que quando vocês me convidaram para esse podcast, eu aceitei muito, muito feliz, porque eu ia estar em contato com a juventude, as novas gerações. Isso é uma maravilha para mim. Mas o cotidiano da sala de aula, assim, viver de dar aula por mais 10 anos, eu falei, estou muito cansado disso, preciso mudar. Mas não queria sair de perto dos livros. Então aí eu comecei, na pandemia mais ou menos, eu comecei a construir essa transição da sala de aula para o mercado editorial. Eu comecei, isso já começou antes, eu sempre fui, desde 1999, 2000, eu já era autor de material. Eu não era editor, como eu sou hoje, mas eu já escrevia material didático. E eu nunca deixei de escrever material didático, sempre escrevi material didático. E aí o que eu fiz a partir de 2020, a partir ali da pandemia? Eu comecei a ampliar esse leque de autoria como autor de material didático e comecei a conversar com as pessoas que eu conhecia. Escuta, vocês acham que talvez eu pudesse ser um editor e tal? Até que no final de 2021 eu recebi uma proposta formal, deixei a sala de aula e vim trabalhar no mercado editorial. O caminho foi esse.
E desde o começo, quando você recebeu essa proposta formal, foi com a editora que você trabalha atualmente? Isso, eu estou na mesma editora, que se chama Editora Edra, e que trabalha em parceria com outras editoras, né? Mas onde eu trabalho mesmo é na Editora Edra, desde começo de 2022. Até hoje eu estou na mesma editora. E agora entrando mesmo nesse ramo da edição, para conhecer um pouco mais do seu trabalho, como que você lida com os feedbacks dos autores durante o seu processo de edição? Você tá me perguntando quando eu recebo um livro original e eu tenho que dar o feedback para os autores, é isso que você quer saber? Não, tipo, quando você já edita, aí você devolve, aí recebeu o feedback da sua edição, do seu trabalho. Entendi. Como que você lida? Então, eu acho, do que eu tenho aprendido nesses quase 3 anos, eu acho que a relação entre o editor e o autor é uma relação que tem que começar bem, e quando eu digo começar bem, eu vou tentar ser mais específico. O ideal é que essa relação seja uma relação, vou usar uma palavra que está muito na moda, saudável. E o que eu quero dizer com isso? Saudável no sentido de, primeiro, tem que ser uma relação franca, né? Então, a relação entre o editor e o autor será melhor quanto mais essa relação for baseada na verdade. Então, por exemplo, é evidente que quem escreve um livro, e eu já estive nesse lugar, né? Eu já fui autor, né? Eu sou escritor também. Quando você escreve um livro e você termina, você quer que o livro seja publicado amanhã. E isso não acontece. Então, é importante, especialmente para os autores mais inexperientes, é importante que o editor, no começo da relação, diga: olha, seu livro não vai ser publicado amanhã. Isso pode demorar 6 meses, pode demorar mais, inclusive, depende da fila. Eu fiquei sabendo outro dia de editoras que dizem: olha, seu livro vai ser publicado, mas o prazo de publicação é de 4 anos, de 3 anos. Você tem essa paciência para esperar? Você tem essa... Então, assim, primeira coisa, essa relação tem que ser uma relação baseada na verdade, na franqueza, antes, inclusive, de assinar o contrato, né? Quer dizer, o autor precisa confiar no editor. Segundo, essa relação será tão saudável quanto essa franqueza passar pela ideia de: olha, eu acho que eu vou mexer no seu texto um pouco, bastante, talvez eu não mexa nada, talvez o texto precise de uma simples revisão, porque de repente você digitou alguma coisa errada, mas tem autores que precisam de uma interferência maior do editor, porque o texto precisa de ajuda. Assim, acho que uma boa definição do que é ser editor, embora não seja uma definição simples e breve, é o sujeito que faz o livro, um original, uma pedra preciosa, mas que vem bruta, ela vem cheia de terra em volta, cheia de outros minerais e tal. O editor é o sujeito que vai lapidar essa pedra. Então, esses feedbacks que você está me perguntando, eles serão tranquilos se essa relação for estabelecida com confiança, com clareza, com lealdade desde o começo. Se o começo da relação é balançado, e isso pode acontecer por muitos motivos, aí os feedbacks tendem a ser menos tranquilos, né? Eu já vi de tudo acontecendo. Acho que, inclusive, tem muita literatura por aí, muito filme por aí, que fala sobre essa relação entre o editor e os autores, né? Porque, às vezes, isso se mistura com uma amizade, né? Tem escritores, não são todos, é claro, mas tem escritores que são muito explosivos, e aí tem editores na história, né, da literatura recente, pelo menos, de editores que fazem o papel de não, veja, calma, etc. Né? Quer dizer, então, é uma relação que ela vamos dizer assim, ela pode começar profissional, mas muitas vezes ela vai para outros campos. O campo da amizade, por exemplo, ou da inimizade.
né? Então, acho que quanto mais sólida e saudável for, mais sólido e saudável for o início da relação, é melhor. E você está falando que a relação entre um editor e um autor tem que ser baseada na franqueza. Já aconteceu de alguma vez você acabar se desentendendo com algum autor, ou o autor não gostou das mudanças que você fez no livro dele? Olha, de eu me desentender com o autor, sim, claro, porque isso é das relações humanas. Isso sempre acontece. Eu vou voltar um pouco para trás para a minha experiência como professor, para depois falar da experiência como editor. Então, quando eu fui professor de redação, e talvez vocês se lembrem, talvez vocês tenham experiências assim. Quando o texto vem corrigido, tem alunos que ficam muito angustiados, né? Por quê? Quando a gente escreve, mesmo quando a gente escreve um texto que não é um texto pessoal, sei lá, quando você escreve uma dissertação do Enem, por exemplo, vocês devem estar próximas desse universo. Você não está falando de você, mas o texto que você escreveu é, de alguma maneira, a sua maneira de ver o mundo. Vamos dizer assim, uma criação sua. Então, tem pessoas que são muito apegadas aos textos que elas escreveram. Então, sim, eu já tive situações que eu não vou contar com quem, não vou contar, mas assim, posso contar genericamente, situações de algum desentendimento por causa das interferências no texto. Sim, isso já aconteceu. Comigo, especificamente, isso não foi uma grande crise, né? Exatamente porque eu tento, não sei se eu consigo sempre, mas eu tento, sim, construir aquilo que eu respondi na questão anterior, uma relação leal, uma relação verdadeira, de franqueza, e de dizer, olha, aqui eu vou ter que mexer, isso aqui não está funcionando, etc. Mas tem autores que são mais sensíveis com seus textos, né? Eles têm aquele apego e tal, e gostam menos, então falam, pô, mas aí mexeu e tal. Agora, tem uma outra experiência, que é uma experiência interna na editora. Por exemplo, quando você vai escrever a orelha de um livro, eu não sei se isso acontece em todas as editoras, mas aqui onde eu trabalho, esses textos de apoio, esses aparatos, sabe a orelhinha do livro e tal, ou a quarta capa, ou contracapa, que é o inverso da capa, né, que às vezes a editora apresenta um texto. Aqui onde eu trabalho, esse texto circula por muitas mãos, então eu posso escrever, aí outras pessoas que estão aqui perto de mim, meus amigos agora, né, mexem no meu texto e eu mexo no texto deles, e aí você vai ganhando uma certa tolerância, né, e percebendo que um bom livro, isso eu posso garantir para vocês, um bom livro, ele não é resultado do esforço de uma pessoa. Normalmente a gente olha lá na capa o título e o nome do autor, né? E aquela paginazinha que tem lá dentro, que tem os créditos do revisor, do diagramador, da pessoa que fez a capa, do editor ou editores, a gente não dá muita bola para aquilo. Mas o que eu posso garantir para vocês, porque eu vi isso também quando eu trabalhei um pouquinho com música popular, é que aquele produto final que a gente encontra, ele não é resultado do trabalho de uma pessoa, ele é resultado do trabalho de muitas pessoas. Então, sim, eu já tive diferenças, não foi muito fácil, mas acho que quanto mais a gente dialoga e conscientiza os autores de que o processo é esse, o livro é dele, mas o processo de criação daquele produto, aquele objeto, livro, eu estou aqui procurando um livro para mostrar para vocês aqui da editora, ele é produto de um trabalho coletivo, né? E que esse trabalho coletivo só faz a qualidade desse produto aumentar. Sim, eu acho que essa é uma parte que não deve ser pulado, né? Eu tive uma professora que ela fala que a gente só realmente, o que o senhor disse, que o livro só é bom mesmo depois que passa na mão de várias pessoas. Tipo, não só na questão de erros gramaticais ou de uma frase que não encaixou naquele determinado lugar, porque eu acho muito difícil, tipo, uma pessoa escrever um texto e ele tá, nossa, perfeição, tipo, que texto. Olha,
Eu vou contar para vocês algumas experiências e histórias que eu ouvi. Lá na União Brasileira de Escritores, eu tenho a chance de dividir a diretoria. Eu sou secretário-geral e o presidente da entidade é o Ricardo Ramos Filho, que é neto do Graciliano Ramos, escritor do Vidas Secas. E agora o que está no vestibular é o Angústia, se não me engano, do Graciliano Ramos, na FUVEST. E as histórias são, assim, muito famosas, as histórias das inúmeras revisões que o Graciliano Ramos fazia nos textos dele, a partir de sugestões e de diálogos com as pessoas que liam os textos, né? Então essa é uma história. E a gente conhece, assim, não precisa ser editor, não precisa ser do mercado editorial para conhecer muitas histórias de escritores que faziam revisões exaustivas. Acho que o mais famoso é o Eça de Queiroz, esse que também aparece muito no ensino médio, né? O autor do Primo Basílio, a Ilustre Casa de Ramírez, enfim, o autor português que fazia os livros serem revistos assim dezenas de vezes para que o texto chegue a um ponto. Então tem um trabalho muito grande do autor e um trabalho muito grande do editor, e hoje é muito comum, eu converso com muitos escritores, é muito comum o escritor pedir leituras críticas de outros escritores em quem ele confia. Isso sempre aconteceu. É que agora o processo está ficando mais profissional, vamos dizer assim. Tem muito escritor se sustentando fazendo isso. Olha, se você quiser que eu faça uma leitura crítica... Então, eu mesmo, com o meu último livro, que eu acabei de escrever, eu fiz isso. Mandei o livro para uma escritora em quem eu confio. Falei, escuta, por favor, leia, dê um parecer e tal. E isso é inevitável, né? Quer dizer, para o livro ser bom, ele precisa ser lido por vários leitores antes dele virar aquele objeto final que vai para a livraria. Quanto mais leitores, melhor. E continuando nessa parte de edição do livro, quais são os maiores desafios que você tem ao editar um livro? Puxa, eu acho que essa é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que depende um pouco. Eu acho que o maior desafio é, antes do livro, você saber qual é o público que você quer atingir. Então, eu vou dar dois exemplos. Um exemplo dentro do didático, do livro para a escola, e depois eu vou dar um exemplo de um livro para o mercado, um livro que não é para a escola, que é para vender na livraria. Então, hoje muitas editoras conseguem fazer um caixa, fazer um bom dinheiro, vendendo livros no PNLD, que é um programa do governo federal, de livros literários. Eu estou falando de texto literário, não estou falando do livro didático propriamente dito. Mas as editoras pegam aquele texto literário, preparam um manual do professor para esses livros serem dados para os alunos nas escolas, etc. e tal. Esses livros serão usados nas escolas. Pois bem, então aí é um pouco mais fácil. Por quê? Porque o edital, ele prevê, o edital diz assim, olha, a gente quer livro de poesia, de contos, crônicas, romances, memória, diário, tal. E aí ele dá para você os parâmetros. Tem muita gente que não gosta disso. Tem muita gente que diz, pô, mas isso restringe. Por outro lado, criar um livro de qualidade que corresponda a uma expectativa que vem de fora, a uma expectativa anterior, é um exercício muito legal. Por quê? Porque, no fundo, se você quer lançar um livro na livraria, por exemplo, você também quer encontrar um público para aquele livro. Esse público pode ser maior, esse público pode ser menor, né? Não necessariamente todos os livros que são publicados são livros que têm a finalidade de serem best-sellers, grandes livros de, sei lá, milhões de exemplares vendidos. Não necessariamente, quando você bota um livro para vender, você quer que esse livro seja lido por milhões de pessoas. Você tem, vou usar essa expressão mercadológica, porque tem uma coisa que eu não falei na minha apresentação, mas
que eu posso falar para vocês, que eu, além de letras, eu também fiz administração de empresas, o que abre um pouquinho a cabeça, né? Se você trabalha só com literatura e tal, você não tem uma visão de mercado. E um curso como o curso de administração, ele te dá uma visão de mercado. Então, você pode ter um bom sucesso, um livro que seja um sucesso, não porque ele tem milhões de exemplares vendidos, mas porque ele encontra o círculo preciso de leitores. E parece simples. Você fala, bom, então para encontrar um círculo de leitores é muito fácil. Do que vocês gostam? Vocês gostam de fantasia? Então eu vou pegar um romance de fantasia, vou publicar e vou... Mas não é tão simples assim. Para o livro chegar ao seu público, não basta você colocar não basta você disponibilizar esse livro na Amazon ou você colocar esse livro ali na estante da livraria. Né? Quer dizer, encontrar um círculo de leitores é um processo mais desafiador. Então, assim, perguntas interessantes para um livro que são um desafio, né? Respondendo a tua pergunta. Quem é que vai escrever o prefácio desse livro? Como é que vai ser a capa desse livro? Né? Que tamanho médio o público desse tipo de livro aguenta? Entendeu? Então, assim, é estratégico publicar um livro de 600 páginas? Depende eu vou dar um exemplo prático. Biografia, por exemplo, que a gente não trabalha com biografia aqui na editora em que eu trabalho. Mas, assim, biografia é um tipo de livro que pode ser grandão. Leitor de biografia gosta. Fala, não, eu gosto de biografia com 700 páginas, com todos os detalhes e fofocas e miudezas da vida da pessoa biografada. Outros públicos gostam de livros bem menores. Então, eu acho que, assim, estou respondendo genericamente, mas tentei dar exemplos concretos. Eu acho que o grande desafio é você encontrar aquele círculo de leitores. Quem são aqueles... Embora você não os conheça fisicamente, você não sabe o nome, você não sabe quem é, como é que você entra naquela bolha, vamos dizer assim, de leitores de um gênero específico ou de um autor específico? Como é que você faz para encontrar esse círculo? Eu acho que esse é o grande desafio. E já entrando, completando essa sua fala de tipo específico de leitor, vamos falar sobre tipo específico de livro. Você tem um tipo específico de livro que você gosta de editar? Ou o que vem você edita? Olha, é uma boa pergunta. É claro que eu tenho a minha preferência. A minha preferência é literatura, ficção. Pode ser poesia, pode ser prosa. Né? Eu prefiro, claro, editar um livro de poesia, por exemplo. Teve um livro que eu trabalhei aqui de uma escritora que se chama Orides Fontella. Essa editora em que eu trabalho, a Edra publicou. É uma grande poeta brasileira, mas pouco conhecida. E antes de eu chegar aqui, a editora publicou a obra completa dela num volume só. E agora estão saindo os volumes separados, né? E eu estou trabalhando na edição desses volumes separados. E é um grande prazer trabalhar nesses livros. Porque é poesia. Eu adoro poesia, primeiro. Porque é poesia contemporânea de uma pessoa, ela já faleceu, mas é uma pessoa do nosso tempo. Tá? Quando eu estava vivo, ela estava viva. Quando eu era moço, jovem, ela estava viva ainda e tal. Então, é uma alegria editar esse. Estou dando um exemplo aqui, esse livro por uma série de motivos. Por outro lado, quando você publica um livro que não é exatamente a sua especialidade, vamos dizer assim, isso traz um desafio, né? Você se obriga a pensar com outra cabeça. Vou dar outro exemplo concreto. Tem uma editora parceira aqui da editora Eda, que é a editora Acorde, que só publica textos sobre música, e publicou a biografia de um compositor gaúcho chamado Vitor Ramil. E foi maravilhoso. Foi um livro no qual eu trabalhei bastante, e foi maravilhoso ter a experiência de publicar essa biografia. Porque você se obriga a pensar de outro jeito, né? Um grande desafio desse livro, por exemplo, foi que, como é um livro a respeito da vida de um músico, lá no final do livro tinha uma lista
de todas as canções, o título de todas as canções da carreira desse compositor, que foi um compositor que gravou muitos LPs. Então, eu quebrei a cabeça com o meu parceiro aqui, que é o Paulo, como é que essa página ficava legível para o leitor, porque era uma lista muito grande, né? Então, como é que a gente ia indicar, como é que a gente ia organizar? Você organiza isso por data ou você organiza isso por ordem alfabética? Você organiza essas músicas por disco ou você tira do disco e coloca os títulos todos soltos? Esse tipo de desafio, que pertence a um outro gênero de livro que eu trabalhei muito menos, é interessante também, porque você bota a cabeça para pensar, assim, sempre é um exercício de pensar, o leitor desse tipo de livro, o que é melhor para o leitor? O que parece mais organizado? Como é que o leitor usa essa informação? Essa é outra pergunta, né? Assim, tinha uma lista no final desse livro, que era uma lista de entrevistas que foram feitas na imprensa com aquele compositor. Então teve um momento que eu pensei aqui, será que isso é útil para o leitor desse livro? Aí eu pensei, sim, porque esse compositor cada vez mais é um compositor pesquisado nas universidades. Então essa é uma informação importante. Para quem vai fazer uma pesquisa sobre esse sujeito, para quem vai fazer um mestrado ou um doutorado a respeito desse compositor, essa é uma informação importante de estar do livro. Então como é que organiza? A melhor maneira de organizar foi por data. A gente vai aprendendo. Então, assim, neste momento, respondendo objetivamente a pergunta, neste momento, muitas coisas diferentes chegam à minha mesa. Claro que eu tenho as minhas preferências, mas quando alguma coisa que não é da minha preferência chega, eu aprendo muito, e isso é bom. E voltando para aquele assunto de livros que vendem bem, quando eles estão inseridos na bolha certa deles, você poderia compartilhar uma experiência de algum livro que se destacou e por quê? Posso. A gente tem aqui 2 livros do Hesíodo, que é um escritor grego lá da antiguidade, que foram publicados e encontraram, surpreendentemente, encontraram um público, encontraram um círculo de leitores. E a gente pensou, é um escritor grego da antiguidade. São 2 livros, A Teogonia e O Trabalho e os Dias. E esses 2 livros começaram a ter vendas, e eu me perguntando, né, não foram livros com os quais eu trabalhei, eu estava aqui quando esses livros foram publicados e acompanhei o processo e tal, mas não trabalhei diretamente com eles, só indiretamente. Ajudei em uma outra coisa, mas não foram livros nos quais eu trabalhei. Mas fiquei me perguntando, por que esses livros encontraram público? E aí acho que entra uma questão bastante contemporânea, que é interessante falar num podcast, porque um podcast é uma coisa recente dentro vamos dizer assim, dos produtos do áudio, né? E que agora tem muito podcast audiovisual no YouTube, etc. E aí descobrimos, né, que esse é um livro que circula, como esses livros falam de mitologia, foram livros que encontraram públicos graças à internet, foram livros que circularam em determinadas bolhas, como você falou, de pessoal que gosta de mitologia, e como são boas traduções desses livros, encontraram também público por incrível que pareça, tem gente que estuda grego antigo, né? Então encontraram também... Foi uma combinação, né? Todas as vezes que eu vi alguma coisa funcionar bem na internet, é porque funcionou com bolhas se combinando, né? Com bolhas que se encontravam, e esse encontro de bolhas, então, amplificava o produto. Eu acho que, no caso específico desses livros, o que aconteceu foi aquele público que gosta de mitologia circula um pouco nesse ambiente das pessoas que gostam de grego antigo e desses temas de mitologia, e aí isso circulou entre alguns influenciadores desses temas, e tem bastante gente, né?
E isso fez esses livros encontrarem o caminho deles, né? É engraçado porque os livros às vezes encontram os seus próprios caminhos, sem que os editores planejem. Isso também acontece, e é uma surpresa e uma alegria. Então tem livros que às vezes você fala, pô, esse livro a gente vai lançar, mas vai ser difícil encontrar e tal, mas às vezes acontece de alguém encontrar o livro, algum leitor encontrar o livro e levar o livro para o círculo de leitores. É interessante quando isso acontece. No caso do Hesíodo foi isso. O pessoal que gosta de mitologia, e é um livro importante para essa área, um deles é muito importante, o outro menos, mas também, e acho que teve... Isso é fundamental também, né, Vitória e Yasmin? Escola, né? Quando um professor adota um livro e esse livro encontra, de fato, o professor, quando ele escolhe bem um livro, não a partir de um currículo planejado, mas quando ele descobre que tem um perfil na turma e que a turma pode gostar daquele livro, aí o livro todo mundo compra. É engraçado. Se o livro não pega entre os alunos, o pessoal tira, vocês sabem disso, o pessoal tira xerox, compartilha o PDF. Mas quando a turma gosta, muita gente compra o livro, né? Eu, quando estava na 7ª série, aconteceu isso comigo, com um livro que se chama O Apanhador no Campo de Centeio, de um escritor norte-americano chamado J.D. Salinger. É um livro famoso, acabou não, faz uns 2 ou 3 anos que esse livro teve uma nova tradução, e aquele meu professor adotou esse livro, e a turma adorou, todo mundo comprou. Então, às vezes isso acontece também. E como vocês observam as tendências no mercado editorial? Assim, gerais? Gerais. Vamos lá. Gerais. Então, vamos lá. Tem algumas coisas acontecendo. Então, é claro que nós estamos num período de transição, e quando eu falo período de transição, você me pergunta, transição do que para quê? Então, eu digo, transição do mercado editorial tradicional para, não sei para onde vai. A gente ainda está literalmente no período de transição. Então, só para dar um exemplo, a gente acabou de falar, né? Tem muito livro hoje que circula gratuitamente no PDF. Vocês, que são bem mais jovens do que eu, podem me responder se de fato, quando o PDF chega no seu WhatsApp, se vocês leem o livro mesmo. Eu tenho minhas dúvidas, assim. Esse livro está circulando, o PDF desse livro está circulando no WhatsApp, não sei o quê. Tudo bem, a cópia do livro está circulando, mas as pessoas leem? Essa é uma pergunta. De qualquer maneira, é verdade, sim, que a tecnologia digital tem permitido uma circulação maior do livro, isso eu não tenho dúvida, só que isso compromete, em larga medida, o mercado tradicional do livro como nós o conhecemos. Então, acho que essa é uma tendência do mercado. Para onde vai isso, eu não tenho a menor ideia, acho que ninguém pode dizer, muita gente tem muitas hipóteses, né? Eu acho que já tem uma realidade evidente, ou pelo menos 2. O PDF que circula, isso é indiscutível, circula, eu tenho um monte de PDF de livro que circula, livro que, olha, tá aqui, olha o PDF do livro tal. O PDF que circula, 1 e 2, o livro digital que circula sem ser pirata, né? Então, comprar o e-book pela Amazon, ou por qualquer outra plataforma que venda, Google Books, e por aí vai. Acho que essa é uma tendência do mercado, sei lá, mundial, é indiscutível, isso está rolando. Para onde isso vai? Essa é uma grande pergunta, se vocês quiserem a gente levanta algumas hipóteses aqui. Agora, no Brasil, eu acho que tem pelo menos é o que eu tenho visto, tem eu brinco aqui com o pessoal, a literatura parece estar na moda, né? A própria existência deste podcast, né, pelo olhar de Carolina, eu imagino que seja uma homenagem a Carolina Maria de Jesus, não é? Eu preciso dizer para vocês, 15 anos atrás, 20 anos atrás,
se alguém dissesse, olha, 2 jovens estudantes, homenageando a Carolina Maria de Jesus, estão procurando editores, escritores, etc., isso seria impensável, né? Então, assim, tem a própria existência desse espaço em que nós estamos conversando aqui mostra que tem acontecido uma novidade na literatura. A literatura tem se... É estranho dizer isso, mas parece que tem cada vez mais gente lendo literatura. Tem uma série de perguntas que a gente pode fazer aí. Como é a qualidade dessa leitura? Eu acho que é a primeira grande pergunta. E que literatura é essa, né? A gente tem desde aquilo que a gente pode colocar num grande saco, que é a literatura de mercado. Então, sei lá, Harry Potter é literatura de mercado, né? Se a gente gosta ou não, etc., a gente pode questionar, mas tem aí uma infinidade de produtos de literatura de mercado, fantasia, enfim, uma infinidade de produtos, até uma outra literatura que também é de mercado, claro, mas que tem outros objetivos que não apenas o entretenimento. O que parece curioso é que cada vez mais gente está se interessando por essa literatura que não é entretenimento. Vamos colocar aqui o exemplo da Carolina Maria de Jesus, né? Por essas questões e essas novas vozes que têm aparecido na literatura brasileira. Então, a voz das mulheres. Quando eu estudei no ensino médio, quais eram as escritoras que eram faladas pelos meus professores? Clarice Lispector e Cecília Meirelles. Só, ponto final, acabou, não se falava de mais ninguém. Hoje, você vai para a sala de aula, os professores estão falando de Hilda Ilst, Carolina Maria, as vivas, né? As escritoras. Eu, na escola, jamais estudei escritoras ou escritores vivos, né? E hoje está todo mundo interessado em escritoras e escritores vivos. Conceição Evaristo, só para dar o exemplo de uma que está sendo muito lida. Então a gente tem, acho que eu estou falando do Brasil especificamente, isso também é parecido com o mercado norte-americano, a gente tem aquilo que a gente pode chamar genericamente de novas vozes dentro da literatura. Então, a voz da literatura de autoria feminina, a voz da literatura, tem muitas nomenclaturas, literatura afro-brasileira, literatura negro-brasileira, muitos autores e autoras, literatura LGBT, indígenas, né? Então são vozes que até a década de 80, eu diria talvez mais, talvez a década de 90, eram vozes que apareciam pontualmente na literatura brasileira, mas que agora são uma tendência de mercado. Aqui perto da editora tem uma livraria que é a Megafauna, que é uma livraria que, assim, você vai lá, o foco da livraria é essa temática. Isso é indiscutível, isso é uma tendência no mercado brasileiro. Acho que tá bom, né? Já falei de várias tendências. E falando um pouquinho mais sobre o livro em si mesmo, qual seria a importância do design da capa e da diagramação na venda de um livro? Olha, eu acho que... Bom, vamos lá. Uma coisa Vitória, para eu te responder, você quer saber o que eu acho? Não, eu vou te responder o que eu acho e vou responder o que outras pessoas acham, né? É evidente que tem gente que diz, olha, toda essa parte estética é menos importante para o livro. O que interessa é o conteúdo do livro. Evidente que eu não posso concordar com isso, né? É claro que a capa, a mancha, né? Quer dizer, a quantidade de texto. Quando vocês já devem ter visto isso, quando você pega o livro e o texto ele vai quase até o finzinho da página. Isso polui a página, né? Fica difícil, fica uma página de difícil leitura. Letra muito pequenininha ou letra muito grande. Existe uma tradição de centenas de anos de qual é o livro mais legível, maior, menor, letra maior, menor, etc. Tem uma tradição longa de reflexão sobre isso.
Então, é claro que para um livro ser mais atrativo, uma capa atrativa para aquele tipo de público. Hoje, por exemplo, eu posso dizer, tem uma moda nas capas de elas serem muito coloridas e cheias de detalhes e letras douradas, etc. e tal. Eu, pessoalmente, não me interesso por isso. Isso para mim, já passa um pouco daquilo que me interessa. Mas é claro que uma edição bem feita, com uma capa atrativa, é sempre ideal para que o livro chame a atenção do leitor. E tem, é claro, uma questão de mercado. Existem públicos que se interessam mais por livros com capas atrativas, evidente, né? Então, aí eu volto para uma coisa que eu disse para vocês em uma das questões anteriores. Tudo depende do círculo de leitores, para usar uma expressão menos mercadológica, ou usando uma expressão mais mercadológica. Tudo depende do nicho de mercado que você quer atingir, né? Então, se você quer atingir um nicho de mercado provavelmente mais jovem, é claro que o trabalho artístico da capa tem que ser maior. Tem umas capas moles, você já viu, que são duras, mas que são moles. Não são duras, rígidas, mas que são meio emborrachadas, né? Eu, pessoalmente, não gosto daquele tipo de capa, mas tem um público que gosta dessas capas e gosta de mexer e tal. É claro que você encontra diferentes interesses, inclusive você pode ter a mesma pessoa em idades diferentes se interessando por essa parte de maior ou menor, com maior ou menor interesse, né? Então eu acho que isso depende um pouco do público que você quer atingir. Por outro lado, acho que tem uma coisa importante de dizer. Talvez falte no mercado brasileiro uma edição baratinha, mas baratinha mesmo. Uma boa edição baratinha, uma coisa que mercados estrangeiros têm. Aquela edição de capa simples, um papel não muito... você vê que a qualidade daquele papel é uma qualidade de média, talvez para baixa, né? Mas você consegue com uma capa sem orelha, sabe? Aquela capa simples, mole, com um papel de menor qualidade, você consegue fazer um preço mais baixo para o livro. Então, aí a gente entra numa outra seara, que talvez um livro mais simples possa potencializar um número maior de leitores. Essa é uma possibilidade. Embora eu já tenha ouvido editores da velha guarda, e eu preciso dizer aqui com todas as letras, eu não sei se eu concordo com esses editores. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Tem editores que dizem, como o público leitor brasileiro é um público pequeno, se comparado com outros mercados ao redor do mundo, sempre esse público tende a não respeitar uma edição muito, muito simples. É engraçado esse raciocínio, né? Mas às vezes eu acho que ele faz sentido. Parece que o público brasileiro está mais interessado, às vezes, num livro mais chamativo, etc., que acaba ficando mais caro, do que uma edição econômica. E aí, como eu disse no começo da resposta, agora eu vou dizer o que eu penso. Eu gosto muito da ideia de uma edição simples, de qualidade, é claro, mas uma edição simples, de qualidade e barata. E você, como editor, você tem algum autor que você gostaria de trabalhar, que você pensa, poxa, se eu pudesse trabalhar com esse autor, eu seria feliz da vida, zeraria minha carreira como editor? Tem, e olha, por quê? Eu acho que... Olha, aí entramos numa questão muito pessoal, né? E eu acho que eu vou dar uma resposta que a maioria das pessoas daria, mas tudo bem, não me importa. Eu acho que esse autor, para mim, seria o Machado de Assis. Mas, mais por uma questão pessoal, porque já existem boas edições do Machado de Assis no mercado brasileiro. Embora a gente ainda não tenha uma edição, vamos dizer assim, que seja aquela considerada definitiva do Machado. Tem algumas aí que estão querendo ser essa edição definitiva.
Mas eu penso o seguinte, o Machado de Assis, pelo menos para mim, ele é o eixo da minha leitura. Quando eu aprendi a ler o Machado de Assis, eu já estava na faculdade, é claro, quando eu aprendi a ler o Machado de Assis na universidade, eu acabei entendendo, ou pelo menos eu acho que é isso, que o Machado de Assis é, dentro da literatura brasileira, como eu disse, um eixo. Ou seja, o Machado de Assis, a partir do momento que ele existe, a partir do momento que a obra do Machado de Assis existe na literatura brasileira, ela serve, para a gente olhar para o passado e medir o passado. E dizer, olha, isso dialoga em tal medida com o Machado. E o Machado, se a gente lê bem a obra dele, ele aponta todos os caminhos futuros da literatura brasileira. Agora quem está falando mais é o professor Rogério, menos o editor Rogério. Mas assim, o Machado de Assis, ele aponta todos os caminhos que a prosa de ficção brasileira vai ter. Todos, sem exceção. O Guimarães Rosa já está dentro do Machado de Assis. O Mário de Andrade já está dentro do Machado de Assis. A prosa da Hilda... A Carolina Maria de Jesus, para falar aqui do nosso podcast, a Carolina Maria já está dentro do Machado de Assis. Eu me lembro claramente da primeira vez que eu li o Quarto de Despejo, e falei como a Carolina Maria conversa com o Machado, né? Uma primeira leitura levaria uma pessoa a dizer, não, imagina, não tem nada a ver. O Machado foi um cara que, embora tivesse uma origem muito pobre, né, conseguiu um caminho na sociedade brasileira para circular entre as elites. E a Carolina Maria, não, né? A Carolina Maria teve ali um momento de brilho e tal, quando foi do lançamento do Quarto de Despejo, circulou ali, né, com o Audálio Dantas e outros intelectuais, o Audálio especialmente, né, mas outros intelectuais da época, etc. Mas não conseguiu ter a trajetória que o Machado teve. E nem sei se ela tinha que ter a mesma trajetória, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer? Assim, quando eu li o Quarto de Despejo pela primeira vez, eu falei, nossa, como dialogam essas literaturas, né? Como dialogam essas obras, a do Machado com a Carolina Maria, por exemplo. Então, eu se pudesse escolher, para fazer assim, vamos fazer uma edição definitiva, eu escolheria o Machado de Assis, por essa importância que ele tem, né? E é difícil de fazer um Machado diferente. Muita gente já publicou Machado de Assis. Tem Machado de Assis caindo das prateleiras das livrarias e dos sebos. Como é que se faz um Machado de Assis diferente? Eu tenho aqui as minhas ideias, né? De fazer uma edição diferente do Machado de Assis. Esse é outro motivo, né? É sempre possível reeditar Shakespeare por causa do tamanho, eu quero dizer, da importância da obra do Shakespeare. Eu acho que no Brasil o Machado de Assis é outro autor desse tamanho, né? Quer dizer, é sempre possível reeditar o Machado de Assis porque é o Machado de Assis. Não é sempre possível reeditar qualquer escritor, não. Então, talvez, isso vai parecer um pouco vaidoso da minha parte, mas não é vaidade, não. Mas eu acho que eu tenho a minha leitura do Machado e que essa leitura, esse olhar sobre a obra do Machado poderia aparecer numa edição que eu preparasse. Né? Machado de Assis é um clássico. Eu acho muito difícil os textos deles, mas é um clássico. E quais são os erros mais comuns que você vê em manuscritos enviados para edição? Olha, a gente tem, acho que existem diferentes, vamos dizer assim. Primeiro, eu não quero trabalhar com a palavra erro, né? Então, vamos de novo pensar. Acho que a Carolina Maria é um ótimo exemplo para a gente pensar isso que você está falando, né? Porque quando foram reeditar a Carolina Maria agora, acho que 2 ou 3 anos atrás, que a obra da Carolina Maria foi reeditada, não o Quarto de Despejo, os outros, né? Foi feita a escolha de manter os erros, acho melhor a gente usar uma outra palavra, os desvios à norma padrão, né? Quer dizer, Carolina Maria tem desvios
na escrita dela em relação à acentuação, ortografia, etc. e tal. Só que o entendimento dos editores, da equipe editorial, e as pessoas, quando isso aconteceu, deu polêmica, mantém, não mantém, mexe, não mexe no texto e tal, e houve todo um trabalho de justificativa dos editores para dizer, nós vamos preservar esses erros, que eu acho melhor não trabalhar com a palavra erros, vamos trabalhar com a expressão desvios à norma padrão. Porque entenderam que isso era uma característica marcante da literatura da Carolina Maria. A gente pode concordar com isso ou não, né? Enfim, então assim, se você está falando de desvios à norma padrão, problemas de acentuação, grafia das palavras, concordância, regência, isso acontece, isso chega nos originais, isso aparece, e os erros que chegam são aqueles erros que os professores sempre falam nas aulas de gramática, né, ou nas aulas de língua portuguesa. Essas coisas sempre se repetem. Então, detalhes de concordância, detalhes de regência, tem o erro de digitação, né, em que as pessoas se embananam na hora de digitar e trocam letras e tal. Tudo isso acontece. O que eu acho, o que me chama mais, e isso é simples, né? Você resolve com um revisor, quando você combina, porque a tecnologia ajuda nesse sentido, né? Você consegue resolver boa parte desses pequenos desvios com corretores ortográficos. Eu não dispenso jamais o olhar humano, mas com corretores ortográficos e um bom humano acompanhando o corretor ortográfico, você resolve essas questões. Agora, eu percebo, e isso me parece mais sério, eu percebo problemas de coesão e de coerência no texto, né? Que nós estamos falando aqui genericamente, né? Mas eu tenho uma impressão, e isso é só uma impressão minha, né? A partir da amostragem de textos que chegam até mim, que as pessoas têm cada vez mais dificuldade de criar um texto longo com coerência interna, né? Muitas vezes se perdem em elementos de coerência e se repetem muito, às vezes, né? Então, esses problemas, vamos dizer assim, estruturais de um texto me parecem mais preocupantes e têm sido, pelo menos na amostragem que eu tenho, cada vez mais recorrentes. Eu não sei se vocês querem saber de algum erro, algum problema específico e tal. Não? E só para encerrar agora, uma última pergunta. Com a tecnologia crescendo, principalmente a inteligência artificial, muita gente é só colocar lá na inteligência artificial o que ela quer e pode surgir um livro. É verdade. O que você acha disso? Que, na sua opinião profissional e pessoal, o que você acha disso? Se você acha que dá certo, se você acha que é tipo maior besteira da vida? E como vocês lidam com essas novas essa nova tecnologia? Como ela interfere no trabalho de vocês? Como autor, como editor, perdão. Essa é uma questão delicadíssima. Então vamos lá. Você fez várias perguntas, né? Então, uma por vez. Acho que a questão da inteligência artificial é uma questão inevitável. Ela está aí. Não tem como... eu escolho não lidar com a inteligência artificial. Isso é uma ingenuidade, porque muitas vezes eu estou trabalhando aqui no meu computador e tem inteligências artificiais trabalhando aqui que aparecem naturalmente. Hoje, quando você vai dar uma busca no Google, dependendo do seu navegador, já aparece uma resposta não do Google, mas da inteligência artificial do Google antes. Então, dizer, não, imagina, eu não vou trabalhar jamais com inteligência artificial, isso é uma ingenuidade, não dá. A inteligência artificial, ela está aí. Tudo que eu tenho visto de inteligência artificial e conversado, eu tenho amigos que não são editores, é claro. Eu tenho, por exemplo, um amigo que é advogado.
E ele diz o seguinte, essa é a fala dele, não é a fala minha. Olha, eu tenho ensinado a inteligência artificial, porque você consegue fazer isso, né? Eu tenho ensinado a inteligência artificial a fazer petições simples, que é uma coisa específica da profissão de advogado, né? Então, você faz ali um pedido para o juiz. É um pedido que tem uma página e meia e tal. Então, o que ele fez? Ele pegou todas as petições que ele fez na vida dele, segundo ele, milhares de petições, ensinou a inteligência artificial que aquele é o modelo, aquela é a linguagem, e agora ele não precisa escrever uma petição do zero. A inteligência artificial escreve para ele. Olha, então, assim, existe uma utilidade evidente da inteligência artificial na produção de textos automáticos, na produção de textos que não exijam criação. Eu acho que isso está evidente. O que não se a coisa está dada, isso não significa que ela não seja problemática, né? Ela é problemática em mil aspectos. Eu vou levantar 2 ou 3. O primeiro e aquele que para mim, de novo, quem está falando aqui é o professor Rogério, agora o professor de redação e literatura, né? É o seguinte, eu não consigo pensar de maneira organizada, eu estou falando de mim, Rogério, pessoa física, eu não consigo pensar de maneira organizada abrindo mão da ideia de um texto coerente, abrindo mão da ideia de um texto com começo, meio e fim, né? Então, a minha preocupação é a seguinte, se agora as pessoas, vamos pensar na geração de vocês têm aí por volta de 16, 17 anos, certo? Será que a geração de vocês, eu tenho isso como pergunta, eu não tenho certeza, né? Eu não tenho nenhuma certeza no que diz respeito a isso. Se a geração de vocês vai abrir mão de escrever um texto organizado, isso para vocês, em termos práticos na vida, eu entendo assim, você fala, bom, eu não preciso mais escrever um texto. Você escreve lá, escreve para mim um texto sobre alguma coisa. Eu consigo entender a utilidade imediata desse texto. Mas e na tua trajetória de vida? É aquela velha história, na minha época, a calculadora fazia a conta. Já existia a calculadora quando eu tinha a idade de vocês, né? E tinha gente que na prova de matemática carregava uma calculadora secreta no bolso e tal, e ali debaixo da carteira fazia umas contas, etc. e tal. Então a minha pergunta, que é a velha pergunta de professor, então, a calculadora estava aí, você podia fazer a conta na calculadora, e se fossem contas complicadas, tinha a calculadora científica, como eu usei depois nas disciplinas financeiras na faculdade de administração. Mas por que eu tenho que aprender a fazer a conta? Conhecer a base da coisa, conhecer o raciocínio, né? Eu me lembro dos professores de matemática. O bom professor de matemática, para mim, era o professor que simplesmente... Não era aquele que simplesmente jogava a fórmula na lousa, mas era o cara que demonstrava para mim essa fórmula. O de física, o de química. Agora nós estamos falando de texto e eu acho que vale o mesmo raciocínio. É claro que na vida prática, a inteligência artificial pode fazer uma petição, escrever um e-mail, etc. É claro que a inteligência artificial pode fazer isso, e isso pode facilitar a nossa vida. Mas a minha pergunta é, o que se perde quando eu não sei mais escrever um texto? Puxa vida, hoje se fala tanto da escrita de si. Os diários de Carolina Maria, de novo vamos voltar para ela, né? Assim, qual a importância daqueles diários para aquela pessoa? Ora, qualquer pessoa que escreve diário e toma a escrita, eu tenho o meu diário, assim, qualquer pessoa que escreve o diário sabe qual é a importância disso que hoje se chama escrita de si, escrever sobre você mesmo. Ora, é a ideia de que, por meio da escrita, eu penso, eu sinto, eu raciocino de uma outra maneira. E essa maneira me constrói como sujeito. Vou usar uma outra palavra que está na moda. Me constrói como protagonista da minha vida. Então, abrir mão da escrita é abrir mão do próprio protagonismo. Primeiro. Então, esse é um dos problemas. Outro problema,
será que a inteligência artificial vai ser capaz de escrever que nem o Guimarães Rosa? Essa é uma pergunta que eu tenho. Eu não sei, vocês estão dizendo que não, mas eu não sei, eu nunca fiz o teste. A gente tem o ChatGPT aqui, eu posso até um dia fazer um teste. Escreva um parágrafo que nem o Guimarães Rosa. Se vocês tivessem me avisado, eu tinha feito isso e dizia para vocês se o parágrafo ficou bom ou não. De qualquer maneira, eu posso dizer para vocês, agora quem está falando é o Rogério, mais escritor. Eu não sou um grande escritor, eu tenho certeza disso, mas quando eu escrevo, a experiência da escrita, que hoje se chama de escrita criativa, ela é também uma experiência subjetiva que acontece lá dentro de mim e que eu ponho na tela quando eu estou escrevendo no computador, ou no papel, quando eu estou escrevendo no papel, que é uma experiência subjetiva única. Se eu usar a inteligência artificial para escrever o que quer que seja, eu abro mão dessa experiência. Então, assim, o que eu pessoalmente penso da inteligência artificial é isso. Agora, acho que no mundo profissional ela é um pouco inevitável, né? Seja em editora, seja em, como eu falei, escritório de advocacia ou qualquer outra profissão, a inteligência artificial ela vem ganhando espaço numa velocidade incrível. Outra coisa que todo mundo que usa, eu estou me alongando, né? Já estou acabando. Outra coisa que todo mundo que usa inteligência artificial fala é o seguinte: o uso da inteligência artificial, assim, a qualidade do resultado tem a ver com a pessoa que está pedindo. Então, assim, se você fizer, vamos dizer assim, vou usar outra palavra da moda, se você brifar a inteligência artificial direitinho, olha, ChatGPT, eu quero um texto com tais características, em que aconteça isso, em que com tal... Blá, 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 blá. Se você souber bem o que você está pedindo, o resultado tende a ser melhor. Isso todo mundo fala também, né? Então, de novo, né? Quem é que é essa pessoa capaz de fazer um pedido de qualidade para a inteligência artificial? Alguém que saiba escrever alguma coisa, etc. E outra coisa, nós já fizemos testes aqui. A inteligência artificial erra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu copiei e colei um soneto do Cruz e Souza, que é aquele escritor simbolista brasileiro ali do final do século XIX, e falei, de quem é esse soneto? Aí o ChatGPT errou. Eu falei, não, esse soneto não é desse autor. Ele disse, opa, desculpe. Aí ele falou e errou de novo. Então, é claro que a qualidade do produto final, daquilo que a inteligência artificial me oferece, tem a ver comigo também. Assim, todas as vezes que eu usei a inteligência artificial e ela me devolveu um texto, eu tive que editar esse texto, né? Eu tive que mexer nesse texto. E a inteligência artificial, sobretudo dependendo do banco de dados com o qual ela trabalha, ela escreve um monte de clichê, um monte de lugar comum. Façam esse exercício. Peçam para ela escrever um parágrafo sobre a Carolina Maria de Jesus. E vocês vão ver, assim, a literatura de Carolina Maria de Jesus é uma literatura profunda. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada. Assim, o que quer dizer uma literatura profunda? Né? É uma frase vazia. E muitas vezes a resposta da inteligência artificial é essa. Então, a inteligência artificial tem limites, né? Embora a gente veja isso como uma tecnologia incrível e tal, não sei o quê, a inteligência artificial é repleta de limites. E outros limites vão aparecer. Eu me lembro quando o Google apareceu. Nossa, agora acabou com o Google. Hoje vocês sabem. Qual que é o principal problema do Google hoje? A confiabilidade do que ele vai me mostrar. Quem me garante que aqueles sites que ele vai me mostrar são sites confiáveis? O que aparece no topo de uma busca do Google? Aquilo que é patrocinado. Quem me diz que... Vamos supor que eu esteja procurando um serviço simples. Sei lá, um serviço de encanador, eletricista. Eu escrevo lá, eletricista perto da minha casa. O Google já sabe onde eu moro. Aí aparece lá um site. Quem me garante que aquele primeiro site patrocinado que aparece vai me entregar um serviço de qualidade? Não, ele é simplesmente o sujeito que pagou para o Google para aparecer em primeiro lugar na lista. Esse é um limite do Google, de muitos. O Google tem muitos, esse é só um, estou falando só de um.
A inteligência artificial também tem os seus limites. E a Vitória falou que era a última pergunta, mas eu vou... Agora vai ser a última pergunta. Mas agora não vai ser para o Rogério, editor. Vai ser o Rogério como pessoa. Qual que é o livro que você está lendo, sem ser profissional? Essa é uma ótima pergunta. Estou lendo um livro maravilhoso, né? Que não é um texto... na verdade, estou lendo eu leio vários livros ao mesmo tempo. Tem gente que acha isso péssimo, eu acho isso ótimo. Minto. Eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Primeiro, eu estou lendo um livro de poesia, que é a poesia do Jorge Luis Borges, que é um poeta argentino maravilhoso. Um livro que se chama O Elogio da Sombra, que é um livro de 1969. Para mim... Vitória e Yasmin, a literatura é também, ela não é só isso, é claro, mas ela é também uma forma de eu estar em contato com as pessoas, e pessoas queridas aqui do lugar que eu trabalho, meu amigo Paulo, que está aqui do meu lado, trabalhando, eu divido as minhas leituras com as pessoas, e aí eu estou lendo esse Jorge Luis Borges, que é um poeta, esse poeta argentino que eu falei, muito por causa do diálogo aqui na editora. O bom de trabalhar em editora é que está todo mundo sempre lendo alguma coisa e você vai trocando as leituras. Então, essa é a primeira. Segunda leitura, eu estou lendo a biografia do Lou Reed, que é um compositor de rock and roll, um nova-iorquino. Eu gosto de ler biografia como entretenimento, né? Assim, porque como eu trabalho com muito texto literário, às vezes a literatura, para mim, isso é um lado ruim, né? A gente não falou. Tem algum lado ruim? Tem. Quando você é professor de literatura, tem uns livros que você tem que falar deles todo ano, aí você fica meio empapuçado. O Machado de Assis, por exemplo, aconteceu isso. Eu tive que dar muita aula de memórias póstumas, então teve uma hora que eu fiquei de saco cheio das memórias póstumas. Agora eu já não estou mais, porque não estou mais dando aula. Então, uma maneira de você continuar lendo, que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, ler algum tipo de livro que não tem nada a ver com o meu trabalho. E biografia é isso. Então eu estou lendo, eu adoro esse compositor, o Lou Reed, que foi de uma banda do rock and roll dos anos 60, o Velvet Underground, e acabou de sair uma biografia do Lou Reed, e eu estou lendo essa biografia do Lou Reed, 700, 800 páginas, um livrão enorme. E estou lendo um livro sobre, pasmem, ciência, um livro que eu adoro. Quer dizer, comecei a ler ontem e li 150 páginas. Para quem vai nos ouvir, não sabe que dia da semana nós estamos, a gente está gravando esse podcast numa segunda-feira. E domingo é o meu dia de ler, porque é o dia que eu não tenho nada para fazer, então eu só leio o dia inteiro. De manhã até à noite só leio, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu li 150 páginas desse livro ontem, que é um livro que se chama Admirável Novo Mundo. Eu só não estou me lembrando do nome do autor, então enquanto eu estou falando aqui, eu estou procurando no Google, vejam lá. Admirável Novo Mundo, uma história da ocupação humana nas Américas. É o livro de um jornalista chamado Bernardo Esteves, ele tem um podcast, ele é um jornalista especializado em ciência. Esse livro é fascinante porque cada capítulo desse livro, ele usou, para cada capítulo do livro diz respeito a um sítio arqueológico para contar a história do que teria sido a povoação deste continente em que estamos, as Américas, contando todas, do norte, central e do sul. E é uma narrativa científica, né? Porque assim, existiram várias hipóteses a respeito da povoação das Américas, né? A mais famosa é que povos que saíram da África caminharam, isso durante milênios, por toda a Ásia, chegaram lá pelo norte, pela Sibéria e pelo Alasca, e depois desceram ali, Canadá, Estados Unidos, América Central, e chegaram até Brasil, Argentina, Chile, lá embaixo no Ushuaia e tal. Só que essa é apenas uma hipótese, né? E essas hipóteses científicas têm uma história. Tem uma coisa que eu aprendi aqui, né? Eu dei aula há muito tempo para o concurso, né? Aula de língua portuguesa e literatura para um concurso que é o concurso de admissão à carreira diplomática, que é o concurso para ser diplomata. E uma coisa que eu aprendi: diplomatas, quando dão para escrever bem, escrevem muito bem.
exemplos de diplomatas. Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes, e outro que, quando dá para escrever bem, escreve muito bem, é jornalista. E esse livro é uma delícia, assim, ele vai contando, como é um livro de ciência, a gente fala, puta, vai ser um livro meio difícil, cheio de conceitos científicos e tal. Imagina, o livro é uma delícia, ele vai contando. Então, é muito impressionante, né? Eu não conhecia, por exemplo, aquelas escrituras rupestres, aquelas escrituras na pedra, que tem no Piauí. A história é fascinante, uma pesquisadora da USP, que é uma pesquisadora franco-brasileira, e é uma história fascinante dessa mulher que criou aquele parque, se chama Serra da Capivara, se não me engano, onde tem lá no Piauí essas escrituras rupestres, e o quanto ela enfrentou de preconceito por ser mulher e por ter criado várias hipóteses a respeito dos povos que tinham vivido lá, porque os norte-americanos não aceitavam. Os norte-americanos, para variar um pouco, os norte-americanos queriam ter primazia em tudo, né? Então eles tinham lá as hipóteses deles de que os povos mais antigos da América eram, claro, norte-americanos e empreendedores. Imaginem vocês, empreendedores 30 mil anos atrás, alguma coisa assim. Não era tanto, acho que 15 mil anos atrás. Então eles já viam naqueles povos caçadores de bisões, aquele imaginário norte-americano, aventureiro, conquistador e tal. Então criaram todo um repertório ideológico ao redor desses povos antigos que habitaram os Estados Unidos e não podiam admitir a existência de um outro povo anterior àquele. Ainda mais com uma hipótese criada por uma mulher. Então aí já viram, né? Norte-americanos, homens brancos, aquilo que a gente sabe sempre. Norte-americanos, homens brancos, etc., não poderiam aceitar a hipótese de uma mulher brasileira. E aí ele conta a história dessa mulher, que é uma história fascinante. Então, não é só coisa antiga, né? O livro conta também, ele lida também com essas questões modernas, né? Essas questões do machismo, do racismo. Isso também aparece no livro. Então, eu fiquei fascinado. Eu comecei a ler esse livro ontem, li 150 páginas. Pronto, já falei demais, né? Me bota para falar de livro. Não julgo, porque eu sou assim. Quando eu começo a falar de livro, eu não paro. Acho que todo leitor é assim. Você começa a falar de um livro que você gosta, você vai, pode ficar horas falando sobre aquilo. Sim. Exatamente. Não é à toa que a gente criou um podcast só para falar de livro, né? Falar de livro, lógico. Mas é isso. Muito obrigada, Rogério, por aceitar participar do nosso episódio, do nosso podcast. A gente ficou muito feliz em receber você. E eu espero que a gente se encontre outras vezes para falar mais de livros e do seu trabalho também. Porque, querendo ou não, a gente só fala do produto, né? A gente não fala muito do processo até chegar no produto final. E é uma ótima oportunidade da gente conhecer como que é esse processo, né? Que a gente conseguiu compreender um pouco nessa entrevista, que é um processo longo, demorado, né? E é isso, a gente está muito feliz, muito obrigado mesmo por aceitar participar. A gente ficou muito feliz de te conhecer, porque acho que todo mundo sabe mais ou menos o que é um editor, todo mundo fala, tá, um editor de livro, tá bom, sei o que é. Mas ninguém realmente entende o que essa pessoa faz, qual é o papel dela na sociedade. Então a gente ficou muito, muito, muito feliz de ter você aqui falando um pouquinho sobre esse mundo, sobre como é por trás das cortinas de um livro, porque a gente recebe um livro lindo, maravilhoso, aquele cheirinho gostoso de livro novo na livraria, mas a gente não sabe como é por detrás das cortinas. E a gente ficou muito feliz de te ter aqui. Imagina, a felicidade é minha, a alegria é minha. Eu desejo sucesso para vocês, Vitória e Yasmin, para o podcast Pelo Olhar de Carolina. E agradeço o convite, fiquei muito feliz. Quero voltar, quando vocês quiserem falar da mesma coisa ou de outras coisas, a gente volta a conversar. Fiquei muito feliz de estar aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.